abrir aqui, né, e mostrar para os irmãos que vocês ganharam. E é claro, a gente também quer ver o que vocês acharam do presente desta noite. Amém? Mas aí depois os irmãos podem se sentarem, que a gente, ao longo da palavra, a gente vai estar falando sobre esse presente. Primeiro foi o dicionário aberto. Abre o seu presente nessa noite. Pode mostrar. O que você acha do seu presente? Você gosta desse presente? Está emocionado? Simbolicamente. Deixa Deus te usar. Amém, Jesus. Muitas vezes a gente se sente a verdadeira Coca-Cola do mundo. E nem sempre nós somos a verdadeira Coca-Cola. O verdadeiro adorador é Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Glória a Deus. Pode sentar. Depois. Uma Coca-Cola. O que você acha? Eu faço os símbolos do mesmo que a missionária dela, mas o meu é maior que o dela. O meu é maior que o dela. Aleluia. A dele é pesadona. Vai aguentar, Zé? Eita glória! Aleluia! Minha Coca-Cola é maior do que vocês. Eita glória. Da sua pizza. Eu quero dizer, né, irmão, que apesar da Coca-Cola da irmã Delma ser pequena, né, isso é um símbolo para nós. Lembra? A gente sendo pequeno ou sendo grande, Jesus, ele nos usou da mesma forma, né? Ou pequeno ou grande, Oh, aleluia! Glórias a Deus! nós temos o mesmo valor na presença Glórias de a Deus. Deus! Verdade. Obrigada! Eu agradeço pelo presente. Amém, Jesus. Eu poderia dizer, né? Já foi falado nesta noite, mas vamos lá, né? Abigail, quando ela vai de encontro com Davi, ela leva tudo que ela tinha, né? O que eu queria dizer nesta noite. Talvez a Coca-Cola da missionária dela seja pequenininha, mas era tudo que ela tem, talvez, no momento para entregar. E ela veio e trouxe o melhor dela, né? Assim foi a Abigail. A Abigail, ela pegou o que ela tinha lá, né? E foi depressa a encontro com Davi. Nós vamos entender melhor essa história? Bom, os irmãos conhecem Davi, né? Davi, ele é segundo o coração de Deus, né? Ele foi escolhido, né, por essa forma. Porque Deus, ele nos conhece por dentro e por fora das nossas atitudes. Embora ele tenha errado, embora ele tenha cometido pecado, isso mostra que, assim como nós, né, ele também era de carne, ele também era de osso, ele também pecava, assim como nós. Só que há uma diferença muito grande, que ele reconheceu o pecado dele. E quando ele reconhece, ele se prostra diante do Senhor. Davi, nesse tempo, ele estava se refugiando no deserto. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido por Saul, né? Davi, naquele tempo, ele já tinha sido ungido, né? Escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Mas ainda não tinha chegado o tempo dele, né? E nessa época ele fugia, né, de Saul. E
e tentava contra a sua morte. E nesse tempo o profeta Samuel tinha falecido, né? Então acredito eu que ele participou do sepultamento, né? Chorou juntamente com todos ali que choravam e pegou o seu exército e seguiu para o deserto de Parã. A Bíblia vai dizer que ele próprio foi para o deserto, né? Então lá ele se refugiou, e nesse período em qual ele se refugiava, imagine comigo, havia ali mais 400 homens, juntamente com ele 401. No deserto não tinha água, no deserto não tinha comida, no deserto não tinha nada, apenas areia, né? Mas ele estava ali, naquele tempo. E começou, naquele tempo que ele foi passando ali, as coisas também foi se acabando. Não tinha mais água, não tinha mais comida. Imagine comigo faltar água, imagine comigo faltar comida dentro da sua casa. Imagine o seu esposo chegar para almoçar e não tiver almoço pronto e você não saber nem que horas o almoço vai ficar pronto. Imagine ele chegar de um sol cansativo. E muitas vezes, eu não sei os irmãos, mas eu quando começo a ficar com fome, começo até a querer passar mal. Pois é, agora você imagine comigo 400 homens dessa forma. Davi, então, estava nessa região, e nessa região ali também havia um homem muito rico que morava próximo daquelas terras, né? O homem que morava ali se chamava Nabal. Nabal, a Bíblia diz que ele era um homem insensato e rude, porém ele vinha da família de Caleb. Quando a gente vai estudar sobre Caleb, quando a gente vai se lembrar de Caleb, a gente vai lembrar que Caleb era um homem de fé, um homem que tinha uma boa conduta, um homem, né, que tinha um bom legado. Então a gente espera, sendo Nabal da mesma família, que ele tenha herdado consigo algo ali de Caleb. Porém, era o contrário. A Bíblia vai dizer que sim, ele era muito rico, mas ao mesmo tempo ele era insensato. Então, muitas vezes, o que adianta o dinheiro? O dinheiro nessa situação não serve de nada, porque o dinheiro nessa situação não pode comprar, né, o que ele precisava. Que ele precisava ser ao contrário do que ele era, mas ele não era, né? E aí, Davi, ele envia juntamente com 10, ele envia nos seus homens, a saber 10, para que fossem até Nabal e suplicasse. A minha Bíblia vai dizer que ele roga a Nabal que lhe desse suprimentos. Aí, ao chegar lá, ele instrui, porque como Davi estava naquela região de deserto, né, e também Nabal era um homem muito rico, tendo muitas ovelhas e muitas cabras, havia muitas pessoas que passavam ali para roubar, né? E com a presença de Davi ali e os seus soldados, nada aconteceu ao rebanho de Nabal. Mesmo Nabal sendo insensato, havia alguém zelando pelas suas coisas. Então Davi, quando ele envia e instrui o seu povo, falando com eles dessa forma: vão até Nabal, fale a ele que estivemos, né, juntamente com seus pastores, e estivemos cuidando, e que nada aconteceu ao seu rebanho, mas que eu rogo, peço. Eu fui estudar sobre rogar. Rogar é como se fosse uma súplica muito forte, ou seja, de alguém que precisa muito, sabe? Quando você pede, fala assim: Senhor, faça isso por mim. Mas quando eu peço ao Senhor, rogo, meu Senhor, que o Senhor faça isso por mim, é como se fosse um pedido de desespero, né? Penso eu que ele já estaria ali à beira do desespero. Não tem comida, não tem água, o que iremos fazer com esse povo, né? Então ele instrui aos homens a ir até Nabal, e os homens foram e falaram com Nabal: estivemos no deserto, cuidamos dos seus pastores, cuidamos do seu rebanho, mas o nosso Davi pede que você possa, né, nos oferecer, puderes dar aquilo que você tiver e puder nos dar. Como vou explicar melhor, irmãos? Davi, ele não exigiu: olha, eu quero que você me manda isso, eu quero que você me manda aquilo. Não, ele falou assim: aquilo que você puder. E naquele tempo ali havia uma festa, Nabal estava dando uma festa. Só que Nabal, naquele tempo,
olha o que ele fala para esses homens. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Em outras palavras, ele quis dizer assim, ele desenhou, Davi. Que parte tem o eu com Davi? Eu quero que Davi, sei lá, dê os seus pulos, em outras palavras. Eu não vou mandar nada, eu não vou tirar nada que é meu para me dar para aquele que está fugindo, E aí, dessa forma, esses homens retornam até Davi. Então, quando eles retornam até Davi e passa a Davi o que acontecera, Davi ele se encheu de uma ira muito grande e ele falou rapidamente para os seus homens: cinjam todas as suas armas, as suas espadas, porque a menos que o Senhor me faça algo, mas até amanhã não vai sobrar um do sexo masculino, não vai sobrar nenhum, porque, ou seja, ele foi tomado. Sabe quando a gente é tomado por uma decisão precipitada? Aí nesses dias meu marido falou comigo assim: já eu não irei me precipitar mais com as coisas. Isso foi uma precipitação muito grande que Davi teve naquele momento, Ele se irou e ele falou com o seu povo: cinja todo mundo as suas espadas. 400 homens, mas ele 401, não é assim? E aí ele falou: e nós vamos até lá. Só que o Senhor ele sempre levanta um homem, assim como foi lido em Esther no início do culto. O culto estava o tempo todo falando nos nossos corações. No início, Deus usou a missionária para trazer a palavra de Esther, de Mardoqueu. Mardoqueu ele foi usado para quê? Para despertar Esther. Se ela não fizesse, Deus poderia levantar outros. Mas a injustiça iria chegar na casa dela. Era tempo dela fazer, era tempo dela se levantar, irmãos. Eita glória, aleluia. E Deus usa aqui, um criado de Abigail, um servo de Abigail, para procurar ela, E ao chegar ele fala, declara tudo o que tinha acontecido. Minha senhora, esteve aqui os homens, e eles vieram pedir suprimentos. Mas o meu Senhor, olha só, considera, pois, fazer, olha só o que ele fala, olha. Cadê? Portanto, considera, pois, fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Entende, irmãos? Deus sempre vai levantar uma pessoa, aonde for, em qualquer situação, para nos mostrar e para impedir que algo pior venha acontecer. E esse homem que ele foi usado, assim como Mardoqueu também foi usado em outro tempo, E o que Esther fez, a atitude de Esther, aqui na Bíblia vai dizer que Esther, ela era uma mulher inteligente e muito linda à vista, A minha Bíblia vai dizer que ela era inteligente e muito agradável aos olhos. Quando a Bíblia nos fala assim, ela fala assim que ela era uma mulher muito linda, muito vistosa. Então imagine comigo, muitas vezes a gente não vai achar que uma pessoa é bonita, é falta de inteligência. Não pode ter as duas qualidades na sua pessoa. Já prestaram atenção nisso? Eu já ouvi isso muito. Mas não, a Abigail ela tinha as duas qualidades. Além de uma mulher bonita, ela é inteligente. E o que ela fez? Mas ela não esperou não, foi na hora. O que ela fez? Ela juntou tudo, olha só. Naquele momento, a Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. Ela pegou tudo que tinha, gente. Ela pegou tudo que tinha. Ela falou assim: e eu vou levar. E ela dá uma ordem: ide à frente e eu vou seguir logo atrás. Porém, não disse nada, não contou nada ao marido. Estava tendo ali uma festa, estava tendo bebida, muita comida, e podemos dizer que naquele momento, Nabal ele já estava um pouquinho alegre, Nós vamos dizer assim. A gente costuma dizer que lá fora está um pouquinho calibrado, não é assim? Para não dizer, em outras palavras, que estava talvez muito bêbado, muito alterado. E ela foi sábia, ela não falou nada para ele naquele momento. Ela pegou, juntamente com seus servos, e foi adiante, foi à frente, desceu para se encontrar
Davi naquele momento. Ela chegou, primeiramente de tudo, ela foi se reconhecendo, sabe? Reconhecendo a humildade, dizendo que ela era serva, reconhecendo que ele seria rei um dia, e ela pega e fala para ele que não convinha dele sujar as mãos dele, né, de sangue, quando ele chegasse a ser rei, né? E eu acho muito assim interessante, porque Davi ele foi e pediu, né? Ele foi e pediu. E ao contrário que é o inimigo, né? Ele chega destruindo, pegando tudo, né? Davi ele pediu, né? Ele se humilhou, né? Quando ele foi enviar os seus servos ali para Nabal. E ela, quando ela se achega, ela reconhece, né? Que ele um dia será rei, um dia ele irá reinar. E ela começa a trazer à memória dele isso. E ele logo ele declara a ela: bendita seja o Senhor, né? Que te enviou ao meu encontro, enviou rápido, antes que eu cometesse algo terrível, antes que eu me arrependesse de ter feito algo tão ruim, né? Então, irmãos, essa palavra, né? Eu poderia dizer muitas outras, porque eu deixei essa palavra desde que a irmã me convidou. Mas o que o Senhor propôs no meu coração foi isso. Ela falou assim: irmão, fica à vontade, traz uma dinâmica. Mas o que eu quis trazer para os irmãos é o seguinte: leva aquilo que os irmãos têm de melhor. Às vezes os irmãos acham que está levando um pouco, que não é muito, mas leve a si mesmo, se renda, se entrega na presença do Senhor. Sabe, irmãos, e em todo momento, em tudo, às vezes a gente coloca oração, às vezes o pastor tem achado que as coisas não têm caminhado da forma que ele gostaria, mas talvez tenha sido a vontade de Deus, talvez tenha acontecido da forma que Ele quer, né? E às vezes a gente quer questionar, quer entender, mas Deus ele dá exatamente o que cada um precisamos. Podemos colocar dessa forma também. Às vezes o irmão acha que tem uma Coca-Cola pequenininha, mas às vezes Deus está entregando aquilo exatamente o que ela precisa, não o que a gente acha que precisa. Muitas vezes a gente não está preparado para certas coisas. E o que eu gostaria de dizer nessa noite é que você já disse para alguém, o seu marido, para sua esposa, que você ama ele nessa noite? Nesse dia, ao longo desse dia, você já disse isso hoje? Eu falo para o meu marido toda noite que eu amo ele. Eu falo para ele, eu te amo, meu marido. Você já disse para sua esposa que você ama? Eu sei que tem pessoas, né, que a sua esposa não está aqui, seu marido não está aqui, mas assim que você chegar, mesmo que ele não esteja acostumado, ou ela não esteja acostumada, abraça e fala assim: eu te amo. Porque a gente tem que ver o presente, irmão, a gente tem que ver o hoje. O amanhã não nos pertence, não sabemos o que irá acontecer amanhã. Não sabemos. Tem alguém que você não tem conversado, você não tem falado? Eu proponho vocês, nessa noite, tudo vai acabar logo mais às 8 horas. Ligue para essa pessoa, manda uma mensagem, fala: eu te amo, pai, mãe, eu te amo. Como eu te amo. Irmãos, olha, a vida é um sopro, ela pode passar a qualquer momento e você pode perder a oportunidade. Às vezes por causa de um orgulho, às vezes por causa de soberba, às vezes por conseguir falar. Eu, às vezes, quando eu não consigo falar que eu estou chateada com alguma coisa, vou perguntar ao Carlos, eu escrevo. Se eu não consigo falar, eu escrevo. Se não sai a voz, eu estou escrevendo. Não me perdoa, eu te machuquei com alguma coisa, me perdoa. Irmãos, não deixe de pedir perdão para alguém que você necessita nessa noite. Você possa ter essa palavra no seu coração, você possa meditar nessa noite sobre isso. Esses dias, na última mensagem de oportunidade, eu saí daqui com meu coração, chegava a queimar meu coração, porque eu via a filha da irmã ela chorar e o choro dela ecoava no meu ouvido e não saía. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, porque isso? Naquele momento, irmã, eu não entendia naquele momento. Ao sair da igreja, o Senhor usou uma pessoa para falar: irmão, você vai passar por um vento. Eu vejo muito choro. Eu correndo.
o cachorro começou a passar mal, o cachorro internado, o Carlos, para ajudar a fazer um exame, ficou reprovado no exame, e ainda ficou preocupada com o Carlos, preocupada com o cachorro, meu cachorro internado, e o Carlos de volta e meia a gente vai lá para São José e fica lá, e o meu coração na mão, e eu ficava, Senhor, tem misericórdia, não leva meu marido agora não, Senhor, porque eu não quero ter outro. Eu falei para eles, meu doutor, eu sou remédio certinho, mas sabe, eu fui perguntar para ele por causa daquela vida com remédio, irmãs. Meu marido não gosta de remédio, eu tenho que ficar dando remédio para ele. Eu falei assim, Senhor, se eu esqueço quando não tomo remédio, aí eu fui perguntar para ele, o que você quer fazer? Ele virou para mim e falou assim, eu não tenho problema de coração, eu não aceito isso na minha vida, eu não tenho problema de coração. Eu falei assim, eu recebi aquela palavra, nós precisamos determinar sobre a nossa vida. E eu determino isso que ele não tem, e nós iremos caminhar para que o Senhor permitir isso nessa terra e fazer a vontade dele, não a nossa, irmãos, não a nossa, porque às vezes a gente é uma professora, uma costureira, temos aqui pedreiros, né, e ajudantes, cada um tem sua função. Nós muitas vezes nós somos, e eu dentista, mas muitas vezes a gente está ali enrolado com nossos afazeres, com serviços, e não tiramos tempo para fazer a vontade de Deus. Sabendo que se Ele falar, dá um basta, está de serviço. Eu estou na prova, já tem uns tempos, que o Senhor tem me provado. Ora eu tenho paciente, ora eu tenho paciente, ora eu aloco uma sala, chego lá, o paciente desmarca tudo, e eu já comecei a falar com o Senhor. Irmãos, eu sou assim, eu falo, começo a perceber, porque nem a Abigail estou aí na frente. Pai, o Senhor quer que eu seja dentista? Porque se eu não quiser, eu paro. Eu paro onde eu estou. O Senhor quer que eu seja uma esposa dentro de casa? Não que eu não faço minhas coisas, eu faço tudo com carinho com o meu marido. Mas o Senhor quer que eu fique em casa? O Senhor quer que eu vou até o serviço, quando eu estou em casa eu vou para o serviço, sento na obra dele lá e procurando ele trabalhar. Não importo com isso. Eu não importo com o carro, com aquilo. Eu me importo em fazer a vontade de Deus. E eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu convido vocês a meditarem, irmãs. Pergunta ao Senhor. Muitas das vezes a irmã, a missionária Tânia falou assim, irmã, eu estou trabalhando mais agora e eu sei o quanto ela ficou angustiada, porque eu sei que nós mulheres hoje compramos um perfuminho, uma sandália, uma sainha, a gente sabe disso, a gente gosta. Só que tem deserto, é Deus que leva a gente. Para quê? Para nos despertar. Para nos despertar. Vamos despertar nessa noite, irmãs. Vamos despertar. O que o Senhor requer de cada um de nós nessa noite? É o que eu deixo nessa noite. O que o Senhor requer de você? Qual tem sido o tamanho da sua entrega para Ele? Qual o tamanho da sua entrega que você tem entregado para Ele? Entrega melhor, não só hoje, mas sempre. Eu agradeço a oportunidade. E passo a palavra para o Senhor.